Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Raizen e Museu da Pessoa apresentam o projeto Energia das Memórias, Barra Bonita, que traz histórias de vida de moradores da cidade de Barra Bonita, no interior do estado de São Paulo. Eles nos contam sobre suas vivências na cidade e sobre a importância de resgatar a memória da cidade por meio das histórias de vida dos barra-bonitenses. Neste episódio, você vai conhecer a história de Denise Aparecida Chagas Ferrinho. Denise Aparecida Chagas Ferrinho nasceu em 17 de janeiro de 1960, na cidade de Barra Bonita. Participou de um projeto de moradia do governo na construção de um bairro com casas populares, o bairro Sonho Nosso. Trabalhou por muitos anos com a administração de escola. Encontrou no seu pai o seu norte. Casou e teve um filho. Atualmente é aposentada. Eu me chamo Denise Aparecida Chagas Ferrinho. Eu nasci em Barra Bonita. A origem do meu pai é assim, é misturado um pouco de espanhol e de caboclo mesmo, de índio com português. A minha mãe é de origem italiana 100%. Meus avós vieram de lá, meus bisavós, aliás. A gente tem muitas expressões, né, que ouve de avós, assim, incorporada na linguagem da gente, né? Eu tenho, o meu irmão mais velho é Paulo Sérgio, o do meio é Ariston Fernando, e o mais novo é Anderson José, e a minha irmã caçula, que é Ana Cristina. Sempre muito juntos, assim, no quintal de casa. Minha mãe não deixava a gente para fora para brincar, assim, brincava muito. Eu sou a mais velha e sempre tomei conta deles, sabe, tudo, assim. Sempre fui um pouco mãe de todos eles. Inclusive, minha irmã caçula, praticamente, quando ela nasceu, caiu o umbigo, já me deram na mão para eu cuidar, que a minha mãe ficou muito doente. Minha mãe era dona de casa. Assim, ela fazia assim, pequenos serviços de limpeza, às vezes, lavava roupa. E meu pai, ele era mecânico. Em boa parte da minha vida, ele foi mecânico. Depois, ele passou a trabalhar como gerente de uma loja de peças, de autopeças. Ele trabalhou 36 anos no mesmo local, sempre. Então, eu morava no centro de Barra Bonita, assim... as casas antigas, as casas mais históricas, né, do município, com os vizinhos, brincava na rua, assim, às vezes, à tardezinha, assim, meus pais sentavam para fora, assim, de pega-pega, de esconde, de roda, com as meninas brincavam de roda, de boneca, essas coisas assim. Tinha uma menina, ela se chamava Francisca, que ela era minha amiga e a gente brincava muito na escola, morava próximo da minha casa, então ela vinha brincar, às vezes minha mãe deixava brincar um pouco na casa dela. Eu sempre quis ser professora e me formei de professora, só que eu nunca exerci. Meu filho sim, meu filho hoje é professor. Sempre trabalhei em escola, trabalhei 30 anos na escola, mas nunca... sempre na parte administrativa. A escola era Dr. Fernando Costa, era o único grupo escolar que tinha em Barra Bonita. Mas eu gostava muito, no começo não, era muito apegada com os meus pais, chorava muito. E lá eu fiz até, naquele tempo era a primeira ao quarto ano, né? Depois a gente fazia o ginásio, aí fui para outra escola, que é onde eu até me aposentei trabalhando lá. Nessa escola que eu estudei a vida inteira lá também. Daí da quinta série, no caso, até o terceiro colegial. Me esforçava muito para aprender, para querer coisas novas, para querer saber mais, sabe? Não só na escola, naquele período. Quando chegava em casa, eu sempre queria mais. Porque meu pai sempre foi uma pessoa muito... Ele estudava também... Ele sempre forneceu muitas informações para a gente, então eu sempre quis saber, e ele sempre alimentou esse lado da gente, né, de querer aprender mais. A gente via as outras pessoas que tinham mais
contato, mais assim, brincava, e eu ficava sempre retraída. Muito difícil foi para mim essa época, assim, sabe? Porque as professoras estimulavam a gente a cantar, essas coisas eu não conseguia. Então eu sofri um pouquinho, sim, com a minha timidez. Eu comecei a trabalhar de vendedora numa casa, né, Casas Pernambucanas, aqui em Barra Bonita. Depois eu trabalhei onde meu pai trabalhava, depois também uma outra casa de peças também que eu trabalhei. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na Casa da Criança aqui de Barra Bonita, e era como um estágio. Aí eu trabalhei 4 anos lá. Aí um período mais assim, que eu gostava mais, porque eu sempre gostei, sabe, de trabalhar assim com as crianças, assim, tudo. Meu pai é uma pessoa muito honesta, sabe? E vendo ele trabalhar ali, ele teve um caso uma falta de material, no caso era pneus, e não tinha na região toda. E uma pessoa veio procurar ali e ofereceu para ele. E ele falou: não posso vender porque esses pneus são para consumo interno. Essa pessoa ofereceu rios de dinheiro para o meu pai. Meu pai: não, eu não posso, não é. Sabe, um tipo de suborno assim. E eu fiquei do lado, meu pai não cedeu. Então isso foi um ensinamento para mim, sabe? Minha mãe sempre foi uma boa mãe, tudo, aprendi muito com ela a ser uma boa mãe também, no caso, assim, com meu filho, e ela é muito assim. Mas o meu pai é meu tudo, sabe? Antes de ficar doente, ele lia jornais, enciclopédias, tudo assim, sabe? Ele se formou 1 ano antes que eu na faculdade. E isso para mim era um orgulho, para os meus irmãos, tudo. 1 ano antes que eu, a gente foi colega de escola. Ele cuidou do meu filho, ensinou, educou tudo, meu filho. Tudo que eu faço para ele, eu nunca vou pagar tudo que ele fez pro meu filho. Nunca. É assim, eu nunca fui muito de sair assim, não. Namorava, assim, namorinho de escola, essas coisas assim, sabe? Aí quando comecei a namorar meu marido também, que foi mais assim, sabe? Eu namorei 3 anos, mas eu namorava em casa, vinha em casa. Numa festa na cidade, que tinha tinha cantor que vinha fazer um show na cidade, eu conheci ele numa festa, num comício, na época das eleições, conheci ele lá. Assim, um casamento normal, assim, para os padrões. Fez uma festa pequena, o que interessava mais era a parte religiosa, tanto ele, a minha família é muito religiosa. Nós fomos morar num bairro aqui da Vila Narcisa, em Barra Bonita, mas fiquei pouco nessa casa. E depois eu vim morar no centro. Aí eu fui morar onde eu moro hoje, que é o Sonho Nosso. Teve um mutirão e foi doado o terreno. Então nós construímos lá, aos poucos fomos construindo. E eu tenho uma amiga há 32 anos. Nos conhecemos na escola, ela era professora e eu secretária. Estava um dia assim passeando na rua, assim andando na rua, e deu uma dor de barriga nela, muito forte. Eu falei: meu Deus do céu, eu tenho que ir para casa, Chegou na falou: não dá tempo, eu vou parar aqui na casa de uma outra amiga. E Doris não saía mais do banheiro. Eu falei: meu Deus, Sheila, demorou um pouco, ela saiu, dando risada. Eu falei: mas o que aconteceu? Você não sabe o que eu fiz. Em vez de usar o vaso, eu usei tudo o bidê. Enchi o bidê. Tudo que cair na minha mão, eu faço. Você não consegue? Consigo, faço. Agora, dirigir, não sei. Eu bordo, eu costuro. O filho sempre foi a luz da minha vida. Eu sempre amei ele desde o minutinho que eu soube que eu estava grávida. Ele é o amor da minha vida, meu filho. Eu fiquei muito feliz. Eu só tenho ele é filho único.
eu tive problemas de pressão. Tanto é que ele nasceu muito grande. Meu filho nasceu com 4,6 kg. E eu não conseguia respirar. Com 8 meses e meio, precisou fazer a cesariana, porque não dava mais. Eu tenho uma costela calcificada fora do lugar. Hoje ele tem quase 2 metros, 1,90 m e pouco. Ele sempre foi grande. Ele nasceu com 53 centímetros e 4,6 kg. E ele chorava muito de pequeno, tinha problema no ouvido. Lembro um dia, a hora, tudo sempre. Era uma quarta-feira, às 9 horas, quando ele nasceu, grande, uma alegria enorme. E lá no hospital, eles traziam tudo assim num carrinho coletivo, então todos embrulhadinhos, pareciam pãezinhos assim. E ele era até meio de lado, de grande que ele era, tinha que pôr ele meio de lado, nem cabia de tão grande que ele era. Tudo. Meu marido viajava muito, trabalhava fora, e é sempre eu e ele, para tudo. Nós somos muito unidos. Ele me conhece pelo avesso, e eu também. Pelo tom de voz, eu sei o que ele tem, eu sei se ele está bem, se ele não está, e ele também. Ele me conhece pelo tom de voz. Nós somos muito unidos. Ele foi, meu pai, tem a mesma criação, meu pai e minha mãe, que mais educaram ele assim. Nós somos mais como irmãos do que mãe e filho. Ele é muito extrovertido, faz amizade fácil, fala muito. É um menino muito assim, muito religioso. Ele é ministro de Eucaristia na minha igreja. Sempre foi muito religioso também. É um menino muito benquisto também. Ele tem 36 anos, né? Mas para mim é um menino. Ele era danado, sempre foi danado. Ele não tem o osso do corpo que não quebrou. Todos os dedos da mão, os 2 pés, os braços. Ele era terrível. Gostava muito de esporte, sempre no esporte para lá e para cá. Muito. Mas assim, de sair, de ficar pra rua, perdido assim, não. Nunca foi. Mas assim, danado ele era. Peraltas, nossa, muito. Eu chegava no hospital, a moça já pegava a tala e a faixa. Onde ela vai me faixar hoje? De tanto quebrado que ele tinha, todos os ossos. Ele tinha 8 anos, ele brincando na praça perto de casa, onde eu trabalhava na escola, ele estudava na escola que eu trabalhava. E ele saiu antes de mim, porque eu tinha o horário, acabou as aulas, eu falei, vou brincar na praça aí na frente. E ele subiu numa árvore e foi descer da outra, enfiou o galho assim na perna, pelas costas, assim, atrás da perna. Meu Deus, aquele dia foi terrível. E chegou no hospital, o médico enfiava o dedo todinho dentro daquele buraco. Olha, ele nasceu de novo. O médico falou que ficou a centímetros da veia aorta para poder dar uma hemorragia. Foi terrível aquele dia. Com bicicleta também, de subir em cima dos carros. Ele era um horror. Vinha com a bicicleta e só assim. Mas aí ele começou a trabalhar cedo. Eu tinha 14 anos, ele começou a trabalhar. Aqui tinha guarda mirim, ele entrou para mirim. Você vê, ele tem 36 anos, ele tem 24 de serviço, 23 de trabalho. Desespero total. Ficava assim, desesperado, chamava meu pai que ia correndo com ele para lá e para cá, mas ele é danado, ele era assim. Uma vez também que ele se escondeu de mim, eu procurava e não achava, escurecia, não achava, e tinha uma pracinha perto da minha casa, e ele estava escondido em cima e eu não conseguia ver. Veio a família toda que eu tinha perdido o menino, foi um Deus nos acuda, até que meu irmão conseguiu achar ele escondido, com medo de descer. Aí meu irmão disse, eu achei ele, você não vai bater nele. Mas tirei o chinelo dele e uma chinelada, porque olha, quase morri daquele dia. Ele era danado. Hoje eu sou aposentada. Faço, além de cuidar do meu pai, que é acamado, eu faço crochê, faço santinho de crochê, eu gosto muito. É um trabalho que me completa, sabe? Faço bastante para eu poder distrair. Porque como não saio muito, fico mais assim, trabalhando com isso. Meu filho, meu marido, minha saúde,
coisas assim. Ver meu filho bem, assim, estruturado, um neto, quem sabe. Meu sonho é desse.